Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13, 44. Todos acharam? Glória a Deus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Irmãos, Jesus, ao explicar sobre o reino de Deus e sobre aquilo que ele estava vindo fazer aqui na terra, ele fala assim, o reino de Deus é semelhante. Então ele dá um exemplo. Por quê? Porque é mais fácil de nós entendermos e assimilar a informação, a mensagem que ele está te trazendo naquele momento. Então ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro numa propriedade, onde ele estava trabalhando com certeza, e ele escondeu aquilo por ser muito precioso, e ele vai, ajunta dinheiro, condições, para comprar aquele campo e desfrutar daquilo, e desfrutar daquela situação. Ele fala, então quando você acha alguma coisa preciosa, você tem que lutar para trazer aquilo para você poder ter paz, ter gozo. E ele fala, o reino de Deus é isso. Só que nós percebemos e estamos vivendo, irmãos, situações onde as pessoas não estão entendendo o reino de Deus. As pessoas não conseguem entender quem é Jesus Cristo. As pessoas não conseguem entender, irmãos, que o caminho é estreito e difícil de andar. As pessoas não conseguem entender que Jesus Cristo não é somente prosperidade. Hoje eu falava com uma pessoa ali na frente, eu falei, o problema das igrejas e das pessoas hoje em dia, é que elas assimilaram Cristo à prosperidade. Se elas não prosperam, Cristo é fraco. Se elas não prosperam, Cristo não tem poder. Se elas não prosperam, o diabo está vencendo. E não é isso, porque o dia que você descobrir a preciosidade que é Jesus Cristo, você vai deixar tudo por amor a Ele. Você vai deixar tudo para servir a Ele. Você vai deixar tudo que um dia te trouxe alegria, que um dia te trouxe momentos de prazeres, porque Ele é precioso, Ele é Senhor. A semana passada nós falamos aqui sobre José. José, assim como Cristo, não sei se todos lembram, foi vendido por moedas de prata. Todo mundo lembra? José é uma sombra da vinda de Jesus. José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos, por um dos seus apóstolos, por 30 moedas de prata. E José viveu um momento de poço, um momento de sequidão, um momento de dificuldade. E hoje, nesta noite, irmãos, eu quero falar com vocês sobre uma pessoa também que tinha um sonho, mas que foi jogado no poço, foi esquecido, mas que Deus tinha um propósito na vida dele. Abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 3 de Êxodo, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Monte de Deus é o Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Só até aqui, depois nós continuamos, irmãos. Irmãos, Moisés, entenda bem isso que eu vou falar, assim como Jesus, fala assim comigo, Moisés, Jesus, agora repita assim, matança
dos inocentes. Todo mundo entendeu? Moisés, Jesus, matança dos inocentes. Assim como Jesus, Moisés também foi livre da matança dos inocentes, sim ou não? Todo mundo entendeu? O que eles faziam com as crianças que nasciam homem na época de Moisés? Jogavam no rio Nilo para morrer. As mulheres eles guardavam. Por que Moisés foi colocado no cesto? Porque a mãe dele soltou ele para que não matassem o filho dela, porque o filho dela era um filho formoso. Ela não queria que o filho dela morresse, então ela preferiu colocar ele no rio do que entregar para as pessoas jogarem no rio. E quando Jesus nasceu, os magos do Oriente falaram para Herodes: nasceu o Messias, aquele que estava escrito nas profecias do Antigo Testamento. Aí Herodes falou: mas como assim? Ele é o rei dos judeus. Aí Herodes fala: então achem ele, me falem onde ele está, porque eu quero prestar as condolências, eu quero prestar a alegria por ter nascido o rei dos judeus. E a Bíblia fala que os magos encontraram Jesus, levaram para ele ouro, prata e mirra, entregaram, e em sonhos um anjo apareceu para os magos e falaram: não volte pelo mesmo caminho, não fale para Herodes que o Messias nasceu. E Herodes, sabendo e tendo depois o conhecimento que ele tinha sido enganado, ele manda matar as crianças 2 anos para baixo, sim ou não? Todo mundo lembra da história? Por que Jesus se salvou? Porque ele foi pro Egito, sim ou não? Todo mundo conhece essa história? Só vocês lerem Mateus capítulo 2, vocês vão entender tudo isso aí. Jesus foi levado para o Egito. Quem que salvou Moisés da morte? A filha de Faraó, uma egípcia. Então nós podemos ver, irmãos, que mais uma vez nós estamos vendo uma alusão a Cristo. Nós estamos mais uma vez vendo aquilo que Jesus viveu. E o que eu acho engraçado e eu quero tratar com vocês nesta noite, irmãos, é o versículo 3 em específico. E Moisés disse: agora me virarei para lá. A sarça pegar fogo no deserto é normal. Todo mundo sabia disso? Deserto é lugar de sol escaldante. Deserto é lugar sem água, e se a sarça estiver seca, ela vai pegar fogo normal, é normal. Só que o que chamou a atenção de Moisés era, a sarça queimava, ardia em fogo, mas não se consumia, sim ou não? E Moisés fala assim: eu vou virar, e eu quero ver essa situação, porque isso é algo sobrenatural, isto é algo que eu nunca vi. E no versículo 4, irmãos, e vendo o Senhor que se virava. Sabe o que eu quero dizer para vocês nesta noite, irmãos? Por que muitas vezes vivemos o deserto da nossa alma? Por que muitas vezes vivemos momentos de depressão e ansiedade? Por que muitas vezes nos sentimos abandonados e esquecidos pelo Senhor? Porque nós não nos viramos para Ele. Nós enganamos a nós mesmos, achando que estamos em Cristo, mas não estamos. Irmãos, Jesus fala em Apocalipse capítulo 3, verso de número 20, eis que eu estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, irmãos, tem que ter a nossa atitude, tem que ter algo vindo de nós. Irmãos, a hora que a Bíblia fala assim, ela é muito clara, vendo o Senhor que Ele se virara, Deus esperou uma ação, Deus esperou Moisés dar o passo. Hoje em dia o que nós estamos vendo é um monte de crente esperando Deus empurrar nas suas costas. Ele não vai fazer isso, mas Ele está ali, pronto para te abençoar. Ele só está dizendo assim para você: eu sou precioso, eu sou aquilo que vai transformar a sua vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós pregamos aqui na ceia passada,
Vocês estão aí dando tanto valor para os vossos pais que comeram o maná que caiu do céu, mas nesta hora, diante de vocês está o pão vivo, aquele que dá vida para vocês. E vocês não estão entendendo, irmãos, nós estamos muitas vezes vivendo e vendo pessoas se suicidarem, pessoas tirarem a própria vida, pessoas sofrerem com falta de um preenchimento interior de algo na sua vida, porque não conhecem Jesus. Não sabem quem é Jesus, porque se você soubesse quem é Jesus, se as pessoas que estão lá fora soubessem quem é Jesus, irmãos, elas largariam tudo, elas largariam o crack, elas largariam a prostituição, elas largariam a homossexualidade, elas largariam o adultério, elas largariam o dinheiro para estar na presença do Senhor e sentir o toque do Espírito Santo, mas não conhecem. Irmãos, tinha um homem cobrador de impostos, que era muito rico, Zaqueu, e a Bíblia fala que ele subiu numa pequena árvore, numa figueira, para ver Jesus passar, e Jesus falou: desce aí, eu vou jantar na tua casa. Irmãos, ele só queria ver Jesus, mas ele teve uma atitude de subir na árvore, ele teve uma atitude de estar ali, vamos falar assim, ele se virou, e o Senhor vendo que ele se virou, Jesus falou: eu vou na tua casa. Irmãos, eu não vou me demorar muito nessa história, mas a Bíblia fala que ele falou assim para Jesus: se eu lesei alguém, eu devolvo em dobro, 4 vezes mais, não é nem dobro, 4 vezes mais, e metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Sabe por que ele falou isso, irmãos? Porque ele teve um encontro verdadeiro com o Cristo. Ele sabia que Jesus na casa dele era mais precioso do que o dinheiro, diferente daquele jovem rico, que chegou em Jesus e falou assim: o que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Aí Jesus fala assim para ele: você conhece os mandamentos? Ele fala: conheço, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adorarás os outros deuses, cumpro eles de cabo a rabo. Aí Jesus fala: você não está longe do reino do céu, você está perto, vende tudo e me segue. O que a Bíblia fala que ele fez, irmãos? Saiu envergonhado e foi embora, porque ele era muito rico. Aí é até aquele fatídico versículo que as pessoas falam, né? É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É nesse contexto que Jesus fala, porque ele não teve um encontro com Cristo, irmãos. Ele não conseguiu ter um encontro com o Messias, com o Senhor. Moisés, eu fiz questão de ler desde o versículo 1, porque a Bíblia fala que ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. Hora que ele ouviu a voz do Senhor no meio da sarça, hora que ele teve um encontro com Jesus, irmãos, ele deixou Jetro, ele deixou Midian, ele deixou Zípora, ele deixou Gerson e ele deixou Eliezer, e saiu sozinho pelo deserto voltando para o Egito. Ele deixou a família dele inteirinha em Midian, ele deixou a sua casa, ele deixou o seu lar, porque ele teve um encontro com o Senhor. Irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa alma, o nosso espírito, eu estou falando coisa de dentro, não carne, ela é preenchida, ela é satisfeita, e já não tem falta de mais nada. Aí o seu casamento dá certo, porque você não está mais buscando o preenchimento da sua alma e das suas necessidades do seu cônjuge. Aí o seu trabalho começa a dar certo, porque você já não está mais pondo as suas frustrações e as suas decepções nas coisas que acontecem neste mundo, porque você está satisfeito. Quando você está satisfeito, você não trata as pessoas más, porque as pessoas, você percebe que elas não são problemas, e se elas te fizeram algum mal, é porque existe um propósito maior. Como nós vimos a semana passada, José, quando ele tem um encontro com os irmãos dele, ele fala assim: não foste vós que enviaste-me a mim aqui, mas foi o Senhor que me trouxe para que vocês não morressem de fome, porque ele estava satisfeito.
Quando nós estamos satisfeitos da presença do Senhor, nada é problema, irmãos, nem o pior problema que possa acontecer é problema, porque você sabe que tudo tem um aprendizado, tudo tem um porquê, tudo tem um querer aperfeiçoar na tua vida. Mas o problema é que nós vivemos uma época, irmãos, onde nós não estamos satisfeitos com o Senhor, onde nós não estamos satisfeitos com a palavra de Jesus, onde nós queremos aquilo que nos satisfaz momentaneamente. Nós não entendemos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmãos, quando Moisés ouviu a voz de Deus, porque ele teve a atitude de se virar, ele quis estar ali naquela hora, ele largou tudo. Aí você pode falar assim, que legal pastor, que bênção. Agora vamos falar dos 80 anos, antes disso aqui, de tudo que eu falei até agora, vamos falar de 80 anos para trás. Moisés é colocado num cesto, solto num rio, criado por uma egípcia, e o sonho dele, sabe qual que era, irmãos? Libertar o seu povo da escravidão do Egito. Era o sonho de Moisés. Aí ele foi intervir numa briga entre um judeu e um egípcio, ele mata o egípcio. Ele já devia ter ali seus 40 anos de idade. Ele mata o egípcio. Pensando que o povo judeu ia entender o contexto, ia ajudar ele a libertar o povo daquela escravidão, ele continua no Egito, mas ele vê que as pessoas começam a procurar matá-lo pela morte do egípcio, e que os judeus, ele vai separar depois de uma briga entre dois judeus, um deles vira para ele e fala assim, você vai matar também igual você matou o egípcio? Eles não entenderam, e a Bíblia fala que Moisés percebeu que ia morrer no Egito, por causa da morte do egípcio, que havia sido descoberta a morte do egípcio, então ele foge para o deserto até Jetro, e ele vive 40 anos nas terras de Midian. Irmãos, 40 anos num lugar onde ele não tinha tudo aquilo que ele tinha no Egito, porque no Egito ele era criado pela filha de Faraó, ele era autoridade no Egito, ele foi criado como uma pessoa de autoridade, de poder na palavra, só que agora ele está ali, por causa de um sonho, por causa de uma vontade de libertar o povo de Israel, ele está ali, numa terra que não é a dele, num lugar que não é o dele, com uma família que não era dele, porque não eram os pais, nem os egípcios, e ele aprendeu a cuidar de ovelhas. O que ele estava fazendo quando nós lemos aqui o texto? Apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele se esqueceu do Egito, irmãos. Ele colocou uma tampa, igual essa tampa aqui, ó, em cima dos seus sonhos, dos seus desejos. Ele praticamente apagou tudo aquilo que ele desejava, tudo aquilo que ele viveu, e agora ele vivia uma vida praticamente de nômade, uma vida de criador de ovelhas, coisa que ele nunca fez. Ele aprendeu aquela profissão. Ele se casou em Midian com uma das filhas de Jetro, ele constituiu uma família em Midian, ou seja, irmãos, na cabeça de Moisés, nunca mais ele voltaria para lá, nunca mais ele viveria aquela vida. Aquele projeto dele de salvar e de libertar o povo de Israel da escravidão havia se apagado. Irmãos, eu estou falando para vocês, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o bastante e nem passar o que eu estou querendo passar de uma forma muito de bom entendimento, mas 40 anos vivendo num lugar que não era o seu, vivendo com um povo que não era o seu, vivendo aquelas dificuldades. Mas a hora que ele viu a sarça ardendo, irmãos, e ele teve a ação de se virar para o Senhor, a Bíblia fala no versículo 4,
que Deus disse a Moisés. Vamos ler todo aqui, vai. Vendo o Senhor que ele se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas não está falando ali, eu sou o Deus de Moisés, sim ou não? Porque Moisés ainda não tinha experiências com esse Deus. Moisés ainda não sabia aquilo que era precioso. Abraão, irmãos, Deus mostra para ele que iria destruir Sodoma e Gomorra e liberta Ló de lá de dentro, porque ele intercedeu diante de Deus. Isaque, Deus prepara uma esposa para ele, Rebeca, das terras de Labão, e ainda, ela era estéril, Deus faz ela dar filhos para Isaque, nasce gêmeos, Esaú e Jacó, teve experiências com o Senhor. Jacó, irmãos, viu as ovelhas se multiplicarem na frente dele. O sogro falava assim: as malhadas e as pintadas é sua, porque é difícil nascer ovelha malhada e pintada. Aí ele vai lá, pega uma varinha, faz algumas riscas na varinha, na hora que elas vão beber água, ele colocava na frente do bebedouro, e elas vinham beber água, olhavam para aquilo. Isso não tem explicação científica nenhuma, era um ato de fé de Jacó, e a Bíblia fala que nascia ovelhas pintadas e malhadas. Aí o sogro falou: não, está nascendo muitas ovelhas pintadas e malhadas, agora as de cor única que é tua, ou as pretas ou as brancas. O que ele fez? Foi lá e tirou a varinha. O que aconteceu? Só nascia ovelhas pretas e brancas, não nascia mais as pintadas e as malhadas. Irmãos, o cara teve um momento com Deus. A Bíblia fala que Jacó estava voltando no vale de Jaboque, ele ouviu a voz de Deus. Moisés estava começando a sua caminhada, irmãos, por isso que ainda não era o Deus de Moisés. Moisés estava começando a sua jornada. Às vezes você está abatido, deprimido, às vezes você está desanimado, e Deus manda te dizer, assim como eu estou falando aqui nesta noite: você está começando a sua caminhada, você está começando o seu deserto. O caminho é estreito, mas Deus quer te fazer ver milagres. Mas para ver milagres, como a Simone falou aqui na abertura, tem que ter o problema, tem que ter a adversidade. Para você ver milagre, você tem que sentir a presença do Senhor, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer para as nossas vidas, e nós mesmos nos colocamos no poço. Nós mesmos entramos com as nossas próprias, pela nossa própria vontade, no poço da depressão, porque nós nos vitimizamos. Nós precisamos entender aquilo que é precioso, irmãos. E eu falo e repito, e não tenho medo de falar isso: quem errou durante anos foi a igreja. Quem errou durante tempos foram os pastores, porque eles deixaram de ensinar Jesus Cristo da Bíblia, para ensinar aquilo que Jesus Cristo pode dar. Eles deixaram com que as pessoas buscassem as coisas em vez da presença do Senhor. É por isso que hoje nós vivemos a igreja de Laodiceia, a igreja morna, não é quente e não é fria, porque nós não conhecemos aquilo que é precioso, irmãos. Porque quando nós conhecermos o que é precioso, nós vamos ter a mesma atitude de Moisés, vai largar tudo, vai deixar tudo, para servir o Senhor, para estar na presença do Senhor, vai deixar tudo, para ter fagulhas da presença dEle, para ter manifestações nem que forem pequenas da presença dEle, porque nós vamos entender aquilo que é precioso, aquilo que é santo, aquilo que é poderoso.
Ai, pastor, então eu tenho que largar minha casa para poder sentir a presença do Senhor. Irmãos, ele deixou tudo porque o propósito dele era voltar para o Egito e conduzir um povo no deserto. Mas se você continuar lendo, você vai ver que ele tira o povo do Egito, ele tira aquela congregação inteira de Israel de lá, e ele leva com ele a sua esposa Zípora, ele leva com ele o seu filho Gerson, o seu filho Eliezer, ele leva com ele até Jetro. Muitas vezes você não vai precisar largar o seu emprego, mas eu quero dizer de uma forma que você entenda, agora o seu emprego não vai ser o principal, você não vai precisar jogar fora o seu carro, mas agora o seu carro já não é mais o principal, você já não vai precisar mais jogar fora o seu marido ou a sua esposa, por idolatrar a figura dela, mas agora ela já não é mais o principal. Você não vai precisar pegar todo o seu dinheiro e dar para os pobres, mas você vai olhar para o dinheiro e vai ver que ele não é mais o principal, porque agora é Jesus, agora é o Senhor, Ele te satisfaz, Ele enche a tua alma. Irmãos, o que está faltando para nós é sermos completos, é sermos cheios da presença do Senhor. A Bíblia fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Comprem de mim, peguem o meu fardo que é leve e suave. O mesmo capítulo 3, verso 18 e 19 de Apocalipse, a Bíblia fala assim: vocês dizem que são ricos, mas não passam de uns desgraçados, cegos e não estou xingando, hein? Pode ler lá que está na tua Bíblia isso aí. Não estou xingando, porque às vezes um desapercebido que não conhece um pouco de Bíblia aí vai falar, o pastor xingando lá em cima. Está escrito. Eu estou só parafraseando aqui. Ele fala: vinde a mim e compre ouro provado no fogo e seja rico. Vinde a mim e compre vestes brancas para cobrir a vossa nudez e para cobrir as vossas vergonhas. Irmãos, nós às vezes nos satisfazemos com algumas coisas, mas diante de Deus nós somos miseráveis. Nos satisfazemos com algumas situações, mas diante de Deus as nossas vergonhas, os nossos pecados estão todos expostos. Ah, mas eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa. Nós não entendemos ainda o que é precioso, irmãos. Nós não entendemos ainda o que tem valor. Eu quero ler, eu não ia ler esse versículo por causa do tempo, mas eu vou ler. Abre comigo Efésios 3. Efésios capítulo 3. Não é Efésios, irmãos, Filipenses. Essas coisas que vêm na hora assim, às vezes erra. Filipenses 3. Paulo está falando desde o versículo 1, tudo aquilo que ele era. Ele fala assim: eu sou judeu de judeu, eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele vai falando tudo aquilo que ele era. Ele fala: eu sou fariseu, porque eu estudei. Eu fui formado ao pé de Gamaliel, que naquela época era fantástico. Eu vou trazer para vocês de uma forma que vocês entendem. Eu era jogador de futebol, ganhava 5 milhões por mês, fui formado nas melhores categorias de base do Brasil, e hoje jogo na Europa. Esse era o Paulo. Nós não entendemos muitas vezes de religião, mas nós entendemos muito de futebol. Só que no versículo 7... mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, eu achei aquilo que era mais valioso do que tudo aquilo que eu era. Eu achei aquilo que era mais valioso do que tudo aquilo que eu pensava ser. Vamos ler o 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, nós não conhecemos Jesus. Infelizmente, de uma década para cá, vamos falar assim, as pessoas se perderam. As pessoas se perderam no entretenimento. As pessoas se perderam nas festividades. Hoje igreja legal, irmãos, não é a igreja que prega a verdade, é a igreja que tem iluminação, que tem jogo de luz, que tem uma boa banda, que tem
um bom espaço, que traz artistas famosos, que traz pessoas famosas, nós nos perdemos no entretenimento. E eu não estou falando por inveja, irmãos, não estou. Porque, para falar a verdade, eu já estive numa igreja grande desse jeito, onde tinha cantores famosos, pessoas famosas pregando, e o único cara que um dia, se eu tiver condições de trazer na igreja Sou de Cristo, se ele estiver vivo, né, porque já está de idade, né, eu vou falar e não tenho medo de falar, é Azaf Borba. Pensa num cara humilde, um cara que a hora que ele toca o violão e começa a cantar, irmãos, você arrepia, você quase sai da cadeira. Você quase fica, como que fala? Levitação, é isso? Você quase fica levitando. Irmãos, você percebe que o cara tem um dom. É o chamado dele, aquele trem de tocar o violão e cantar, irmãos. Depois vocês põem lá no YouTube, né? Azaf Borba, ouve uma música dele lá que vocês vão ver. Irmãos, é o cara que eu traria. Os outros, meu Deus do céu. Uma vez um pastor chegou lá, contratado, de longe, ele não levou nem a Bíblia, irmãos. Nem a Bíblia, ele me pediu uma Bíblia emprestada para pregar. Então vocês imaginam o problema. Então eu não estou falando isso por inveja, pelo amor de Deus. Se um dia a igreja Sou de Cristo tiver condições de ter um jogo de luz, vai ter, se for a permissão de Deus. Se Deus falar isso aí é coisa do mundo, não vai ter. Isso é coisa de boate, não vai ter. Eu particularmente não gosto, mas eu odiava fundo escuro e hoje tem. Forei, Deus falou, pode pintar lá, não tem problema nenhum, e ficou legal, só que eu aumentei a iluminação, para não ficar escuro. Irmãos, nós não entendemos muitas vezes o que é precioso, e nós colocamos as coisas preciosas no entretenimento, só que as pessoas vão lá, assistem um culto, às vezes até pagam para estar ali, e sai do mesmo jeito vazia, sai do mesmo jeito que entrou, porque eles não conseguiram encontrar Jesus. Irmãos, eu estou falando de um cara que era formado, um cara que tinha um salário, porque se você pesquisar, você vai ver que Israel paga para as pessoas que são formadas em teologia lá, formadas como fariseus e saduceus, eles pagam, e pagam bem para essas pessoas. Vamos falar assim, ele tinha um cargo público, ele abriu mão de tudo, ele falou assim, a hora que eu conheci Cristo, tudo aquilo para mim foi tido por perda. E eu vou ler aqui para vocês não achar que mais uma vez eu estou falando besteira no altar, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco. Vocês querem que eu fale o que é esterco? Na palavra normal? Bom, vocês sabem, né? Estou considerando tudo isso como esterco, porque eu tive conhecimento de Cristo. Ele tá relatando aos filipenses, irmãos, o que está escrito lá em Atos, quando ele está indo prender os judeus, com cartas do alto escalão de Israel, das autoridades religiosas, para prender qualquer um que confessasse Jesus como Senhor. Só que, hora que ele estava indo, irmãos, ele teve uma grande visão, um homem todo de branco, ele escutava uma voz, mas não via, e derrubou ele do cavalo, e ele ficou cego, e a voz falava assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Diferente de Moisés, irmãos, Saulo não foi pela primeira vez. Moisés, na hora que ele viu a sarça, ele já foi em direção ao Senhor. Saulo não. Tanto é que Jesus fala para ele assim, você está lutando, recalcitrar contra os aguilhões, é você dar murro em ponta de faca, no português claro, para você entender. Ele fala, Jesus estava querendo dizer para ele de uma forma parafraseada e rápida de entendimento, assim, ó, você está sofrendo, você está padecendo, eu estou querendo falar contigo e te usar, e você fica dando murro em ponta de faca. Aí ele ficou cego, caiu do cavalo, e Jesus fala para ele, entra em Damasco, e eu vou te ensinar o que é padecer pelo meu nome. Um homem vai te procurar, e vai te ajudar. E aí a gente sabe toda a história, um discípulo de Jesus vai lá, não queria ir, mas Deus fala, vai,
Ele vai, ora, Ananias, né, ora por Saulo, a Bíblia fala que as escamas caem do seu olho, ele começa a enxergar de novo, e ele começa a pregar Jesus, e ele deixa o salário, ele deixa a posição, ele deixa tudo aquilo que para ele era algo tremendo. Irmãos, ele alcançou, acredite-se que com 22, 23 anos, níveis extraordinários de formação. Ele era o cara mais bem visto, bom potencial para os judeus. Largou tudo. Sabe por quê? Por causa da excelência da presença de Cristo. Ele fala aqui, considero tudo como esterco para que eu possa ganhar Cristo. É por isso que a primeira igreja, Jesus só tem elogios, não tem críticas, assim como a de Laodiceia, onde ele tem só críticas, não tem elogio, porque a primeira igreja, irmãos, conseguiu entender aquilo que era precioso. A primeira igreja conseguiu entender aquilo que era poderoso. A pessoa que conhece Jesus e entende quem é Jesus, irmãos, e recebe o reino de Deus dentro do seu coração, ela não tem necessidade de mais nada. Todo o resto é acrescentado, conforme Mateus 6,33. Todo o resto ele vai colocar na sua vida, porque agora, irmãos, ele está cheio, ele está satisfeito. Moisés, que estava esquecido em Midian, que estava esquecido como um pobre pai de família, cuidando dos seus 2 filhos e da sua esposa Zípora, ouviu a voz do Senhor, se virou para ele, e o Senhor falou com ele, e ele renovou toda aquela esperança, renovou todos aqueles sonhos, e tirou aproximadamente 3 milhões de judeus da escravidão do Egito. Um dia Jesus estava lá no Egito por causa da matança dos inocentes, e a Bíblia fala que Deus falou: volta para Israel, porque tem que libertar um povo, tem que libertar aqueles que estão escravizados com o pecado. E Jesus vem do Egito, o grupo de louvor pode se colocar. Jesus vem do Egito e começa uma grande obra, começa um grande feito que atravessou séculos e séculos e está até nos dias de hoje, porque tinha um propósito, estava cheio do Senhor, e sabia que o deserto era passageiro, sabia que o deserto era um momento de aprendizado e de aperfeiçoamento. Irmãos, Deus não permite fardo maior do que nós possamos carregar, mas muitas vezes a gente tem se vitimizado e a gente tem se colocado na presença do Senhor com lamentações, aí o inimigo vem e coloca fermento, faz aquilo crescer, e a pessoa acha que a única saída dele é tirar a própria vida. Irmãos, Moisés estava num lugar próspero, Moisés estava num lugar de bênçãos. Às vezes você, eu, já estivemos em lugares de bênçãos, em lugares prósperos, e um dia fomos rejeitados, um dia fomos expulsos, um dia fomos tirados daquele lugar. Mas só que quando você tem um encontro com Cristo, você vê que tudo aquilo não valia de nada, porque agora você está tendo experiências. Deus fala assim: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E hoje nós temos a história e nós podemos falar, Ele foi o Deus de Moisés, sim ou não? Hoje nós podemos dizer: Ele foi o Deus de Moisés. Irmãos, nós temos que entender que Deus tem propósito para as nossas vidas, e o nosso deserto é passageiro, e na hora que nós estivermos preparados, Ele irá nos chamar e nos colocar num lugar que é o nosso lugar. Você não sabe, eu não sei. Muitas vezes o seu lugar não é aonde você está, e Ele vai te conduzir até este lugar. Irmãos e irmãs, não deixe o diabo te enganar dizendo que você não vale nada. Não deixe o diabo te enganar dizendo que você não tem valor.
mas queira viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Saia do poço. Pastor, como que eu saio do poço? Receba aquilo que é precioso. Irmãos, eu ainda estou orando e pedindo para Deus me dar condições de conseguir passar isso para vocês. Mas eu vou falar de uma forma simples e objetiva. Jesus é precioso. Jesus é Senhor. A Bíblia fala que aqueles que vêm a Ele, da sua vida fluirão rios de vida. Sabe por quê? Porque você vai ter alegria. Uma vez uma pessoa falou para mim, você viu que fulano traiu a fulana, e fulano é feio, né? Eu falei, é feio mesmo, nossa, aquele lá é feio. Só que quando você vem para Cristo, a Bíblia fala que Jesus aformoseia o seu rosto. Então quando você está servindo, você fica bonito. Estou falando de uma forma para vocês entenderem, você fica aparentável, você fica bem. Aí o diabo prepara alguém lá fora para querer te tirar, te derrubar, mas você não é bonito. Você tem que entender que não é a tua realidade. Você está bonito, porque Jesus ele aformoseia você. Jesus ele te melhora, ele te aperfeiçoa, ele te faz uma pessoa apresentável. É só você olhar, irmãos, aí a pessoa larga, a pessoa sai da igreja, depois o que acontece? Uma vida destruída. Por quê? Porque não era ela, era Jesus. Irmãos, não era a pessoa, era o Senhor. Eu gosto muito quando Jesus fala assim, ele expulsa um demônio e as pessoas falam, foi Satanás que expulsou através da vida dele. Ele fala, não, é o Espírito Santo que habita em mim, que fez essa obra. E esse mesmo Espírito eu vou clamar ao Pai e mandar para vocês. Só que nós não conhecemos. Deus sabe por que eu sou pastor dessa igreja, irmãos. Eu sei por que eu sou pastor dessa igreja. Eu sei o que eu quero de Cristo, porque eu sei que Ele pode me dar. Não vou falar, porque o diabo está aqui ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Eu não vou falar, porque senão ele vai trabalhar para isso não acontecer. Mas eu sei que nós vamos ver grandes sinais, milagres e maravilhas. Só que tem o tempo de deserto, tem o tempo de aprendizado. Esses dias eu estava orando, eu falei, Senhor, já fazem 4 anos. Mas Moisés foi 40, pastor Júnior. Eu falei, mas Moisés viveu quase 200 anos. Eu não chego nos 70 ainda, com esse diabetes ainda. Vai saber se eu chego nos 70. Já estou entrando nos 45 do segundo tempo. O senhor precisa agir aí. Irmãos, ainda tem um tempo, ainda tem um prazo. Eu acredito que está próximo. Mas eu não vou entrar no poço, irmãos. O diabo todo dia quer me levar para o poço, mas eu não vou para o poço. Se coloque de pé, igreja. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar, depois o louvor vai começar a cantar. Busque aquilo que vai te satisfazer. Busque aquilo que é precioso. Busque Jesus neste momento, meu irmão e minha irmã. E você vai ver que o teu cônjuge não é problema, o seu trabalho não é problema, a falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro não é problema, o seu carro não é problema, porque você vai estar cheio de Jesus e todo o resto é resto. Aí você vai poder falar assim, todo o resto é esterco, tudo que eu acho que eu precisava é esterco, porque o que eu preciso é de Jesus. E Ele vai te fazer melhor, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te levar a lugares altos, Ele vai te dar aquilo que é necessário, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da vide não dê fruto, mesmo que a vide não dê fruto, Ele vai te levar a lugares altos. Mateus capítulo 2, verso de número 15 diz o seguinte: e ele esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito eu chamei o
meu filho. Diga assim comigo, igreja: eu tenho sido guardado, eu tenho sido aperfeiçoado. Deus tem me mantido no deserto do Egito, porque Ele irá me chamar, Ele irá me capacitar, e Ele irá determinar grandes coisas através da minha vida, e eu viverei o melhor desta terra para a honra e glória do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Herodes pensou assim: matamos o rei dos judeus, matamos o Messias, todas as crianças 2 anos para baixo nós assassinamos. Mas ele estava guardado lá no Egito, irmãos. Ele estava separado, ele estava crescendo e se fortalecendo, até o momento que Deus falou: vem, 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 porque tem grandes coisas para ser feita. Vem, porque tem que morrer e ressuscitar, e ao 3º dia fazer sinais, milagres e maravilhas. Você pode se sentir morto, meu irmão. Você pode se sentir morta, minha irmã. Você pode achar que os seus sonhos estão enterrados, mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu vou te chamar, eu vou te chamar, e eu vou te capacitar, e você vai viver milagres, você vai realizar sinais, e através da tua vida vai fluir rios de água viva para alcançar os que estão perdidos lá fora, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, graças a Deus, obrigado, Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Façam isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, existe entre vós muitos fracos e doentes, e alguns que dormem. Nós vamos recuperar a presença do Senhor. Nós vamos recuperar a celebração do Senhor. Nós vamos recuperar a adoração ao Senhor na igreja. E pode escrever o que eu estou falando. Eu até escrevi aqui, ó, na minha agenda aqui, sei lá, do celular aqui. Vocês vão ter prazer em vir para a igreja Sol de Cristo. Vocês vão ter prazer em participar dos cultos, porque nós vamos recuperar a presença do Senhor nos cultos. Nós vamos recuperar aquilo que é precioso, e o que é precioso não é um templo, o que é precioso não é um altar, o que é precioso não é um jogo de luz, o que é precioso não são as pessoas, mas é Cristo, é o Senhor. É por isso que as pessoas se matam, é por isso que as pessoas se suicidam. É por isso que eu vou ler na Bíblia, para não falar que eu, versículo 30, por causa disso existe entre vós fracos e doentes e alguns que dormem. Perdeu a essência da igreja, perdeu o Deus que cura, e nós vamos recuperar o Deus dos sinais, o Deus das maravilhas. E não é eu, não é a igreja Sol de Cristo, não é o templo, não é o grupo de louvor, é Jesus. Ele é precioso, Ele é santo, Ele é tudo em nós. Esses dias nós fomos no circo, ali na frente do Shopping Norte. E a hora que eu estava entrando assim, eu estava vendo a estrutura do circo, né? Que é uma tenda, é uma boa estrutura. Acredito que muito diferente das tendas de Moisés lá do Antigo Testamento.
E na hora eu pensei assim, porque a gente sonha em comprar um terreno para a igreja, em construir um belo templo com um monte de salas. E na hora eu olhei aquela tenda, aquelas coisas, se bem que aquilo eu acho que também é caro, não é barato. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor nos der um terreno, nem que for debaixo de tenda, nós te serve. Porque não é o lugar, não é a estrutura, não é a acomodação. Vou falar uma verdade para vocês, irmãos. Melhorou bastante para a igreja. Os ar-condicionados, o forro, porque não tinha essas coisas aqui. Mas eu me arrependo. Graças a Deus que está aí. Deus mostrou que é com nós e que podia fazer. Nós, como uma igreja de 30 pessoas, nós colocamos tudo, fizemos tudo isso. Não vou nem falar valores, porque às vezes algumas pessoas não conseguem entender valores um pouco mais altos. Mas o que nós precisamos é de Jesus, irmãos, não é do ar-condicionado. O que nós precisamos é de Jesus, não é de um forro. O que nós precisamos é de Jesus, não é de um bom lugar. Um bom lugar é consequência. Um bom som é consequência. Mas se nós estivermos sem Jesus, nós vamos ser um lugar bonito, próspero aos olhos humanos, cheio de pessoas vazias, que às vezes sai daqui da igreja e tem no coração um desejo de se suicidar. Vocês fazem parte desta igreja, irmãos, e até os visitantes, se puderem, declarem comigo: nós vamos resgatar. Pode falar, nós vamos resgatar a adoração, nós vamos resgatar a celebração do teu nome, nós vamos resgatar, agora diga forte, irmãos, a tua presença aqui na igreja, em nome de Jesus. Nós vamos viver os milagres. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Hebreus 13:8. Deus não mudou. Mas por que sofremos, pastor? Por falta de conhecimento. O povo sofre porque lhes falta conhecimento. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, vamos encerrar. E semana que vem nós vamos buscar um pouco mais do Senhor. Nós vamos buscar um pouco mais da presença deste Deus. E nós vamos dar mais um passo em sua direção, assim como Moisés fez. Nós vamos nos virar até que nós escutemos a voz do Senhor. Não quero saber de um templo, não quero saber de um lugar bonito, não quero saber. Eu não estou nem mais preocupado em comprar o negócio que está quebrado ali da mesa de som. Não estou mais preocupado com isso. Minha preocupação a partir de setembro, vamos falar assim, é ter um encontro pessoal com Jesus e conseguir fazer vocês terem esse encontro, porque não basta eu. Nós vamos voltar ao primeiro amor, como está escrito lá em Apocalipse. Nós vamos voltar ao primeiro amor. Nós vamos voltar ao primeiro amor. Senhor, nós vamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Obrigado pelo culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela palavra, obrigado pelo mês de setembro, obrigado pelo teu pão que representa o teu corpo e pelo teu sangue que é representado pelo cálice. Obrigado, Pai, por este culto, obrigado pelo louvor, obrigado pelos irmãos que trabalharam nesta obra, obrigado por esta porta aberta neste lugar, Senhor, obrigado pelo nosso som, obrigado pelo nosso projetor, obrigado, Pai, pelos ar-condicionado que o Senhor nos deu, pelo forro, obrigado por esta igreja bonita, Pai. Obrigado porque o Senhor se faz presente nesta igreja, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar. Leva o teu povo em paz para os seus lares. Abençoe tudo que eles colocarem as mãos e que eles possam ser nesta semana
mais do que vencedores na tua presença. E assim como Moisés, que eles possam dar mais um passo na tua direção, que eles possam se virar para a tua face e que eles possam ouvir a tua voz. Leva o teu povo em paz, é o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus.